o Caio, ele é um bom jogador, bem participativo. Jean, vamos participar aí, Jean. É nóis. Chamar aqui. Peraí, cadê? Vamos chamar Jean. Teremos essa honra. Jean! 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 Esse vírus é muito bom ainda. E aí, Jean? Beleza? Fala, meu querido. Tudo bem? Rapaz, que honra falar contigo. Rapaz, e olha que eu sou um cara que fica escondido, viu, rapaz? Eu não sou muito de aparecer em live, não. Eu fico mais quietinho, mas quando se fala do Guarani, eu tenho um carinho muito grande. Pois é, rapaz. Essa aqui é uma live assim que ninguém acredita, velho. Porque assim, como você disse, você não aparece, né? A gente só acompanha você lá no Instagram, algumas fotinhas. Tô vendo que você tá de férias aí, aproveitando aí o mês de janeiro para poder descansar um pouco antes do futebol. E, pô, que honra, velho. Eu já tô de férias eterna, né? Ah, é? O joelhão me deixou na mão mais uma vez. Me deixou na mão quando jogava, agora me deixou na mão quando eu treinava os moleques, né? Então eu tô... Pô, é mesmo? Mas coisas que a gente sabe que poderia acontecer. Eu tenho que fazer uma cirurgia de prótese, né? E tem que botar uma prótese no joelho, na verdade. Mas eu não tenho a idade, né? Eu tô velho, mas o médico disse que eu não tenho idade. Mas enquanto... porque a prótese ela tem uma duração, acho que é de 20 e poucos anos. Então se eu tivesse 10 anos a mais, eu acho que eu não trocaria a prótese. Mas como vou fazer 50 esse ano, né? A gente tem 20 anos, então com 70 eu teria que trocar a prótese. Então isso aí vai me prejudicar bastante. Então a gente vai ficar quietinho no INSS ali, tentando fazer uma coisa ou outra, mas sentindo bastante dor. Isso aí acabou realmente com duas carreiras, né? Uma de treinador de goleiro e a outra de jogador. Caramba, e quando que foi isso aí? Foi no ano passado, é? Não, isso aqui já vem desde quando eu saí, eu acho que do Corinthians, né? Que eu fiz uma cirurgia no Corinthians, não foi muito bem sucedida. E aí comecei a sentir dores no joelho e agora o joelho tá com saudade. O meu joelho direito tá com saudade do esquerdo, quer se encontrar. Tá. Mas o resto tá tudo tranquilo. Ah, que da hora. Ô, Jean, e aí, cara, ó, eu já vou lançar assim de cara, velho. A torcida do Guarani, assim, é bem dividida aí quanto à sua pessoa, você sabe, né? Eu sei disso, eu sei. Mas tomara que a gente hoje consiga fazer com que eles compreendam. Compreendam, né? Ah, sim, isso. Com certeza. Então já faz assim, ó. Porque sempre quando tem algumas pesquisas assim pra torcida do Guarani, quais foram os maiores goleiros do Guarani nos últimos 20 anos? Cara, por mais que você tenha subido a avenida, velho, o seu nome sempre tá lá. Na relação. Isso é bom. Isso é bom. Não, aí os caras falam assim, não, o Jean subiu a avenida lá, traiu a gente, mas o cara é bom. O cara foi um dos melhores goleiros que passou no Guarani. Eu vou tentar explicar rápido assim, porque fica muito maçante e cada vez que eu falo eu tento me explicar e aí acaba a pessoa entendendo errado. Eu tinha empresários, né? E na época o Guarani, como eu vim receber do Guarani, acho que ano passado o que me deviam, né? E então não estava pagando. A gente conversou com o presidente na atualidade e tal, e nada. Muito difícil. Eu não queria sair do Guarani. Era um clube que eu me dava muito bem, que eu tinha um carinho muito grande. E eu falei com meus empresários, cara, assim, se arrumarem um clube para mim, que não seja a Ponte Preta por consideração. E aí eles falaram, não, fica tranquilo, fica tranquilo. Só que como eu passei quase 2 anos sem ver dinheiro aí, e a gente vivia num tempo que o dinheiro não era como hoje, né? Hoje qualquer moleque aí tá ganhando 100, 150 mil, né? E aí eu tive a gente passou uma perrenha muito grande, porque você faz um pezinho de meia, mas as contas vêm, os filhos crescem, e realmente ficou difícil. E aí, quando eu vi, os meus empresários já estavam negociando com a Ponte Preta. Eu falei, cara, não vou. E aí fizeram uma baita de uma lavagem cerebral, falando, cara, você é profissional. Eu tenho certeza que o primeiro jogo os caras não vão entender, mas depois vai entender, você precisa ter a carreira. Ou você prefere encerrar sua carreira, porque nenhum outro clube está te procurando.
Eu falei, caraca, pelo que eu joguei no Guarani, nenhum clube mais me quer. Não, só esse time que procurou. Eu falei, cara, não vai rolar, porque eu vou sofrer, cara, porque eu não vou jogar com a cabeça tranquila, eu tenho um respeito, um carinho muito grande pelo Guarani, e aí, por outro lado, eu falo assim, cara, você é um profissional, todo mundo vai entender, por mais rivalidade que tenha, o futebol é isso. Eu sei que a torcida não entende, cara. Eu joguei Bahia e Vitória, eu joguei Guarani e Ponte, a torcida realmente não entende. É complicadíssimo porque existe o lado torcedor. E eu tenho esse lado torcedor comigo hoje com o Guarani. Com certeza eu tenho esse lado torcedor com o Guarani. Torço, toda hora eu estou acompanhando vocês. Sigo o seu canal, sigo várias coisas que tem aí. Fico feliz, porque vira e mexe a gente encontra um buguinho no aeroporto, pô, você foi o melhor, um comentário que tem aí numa foto, alguma coisa. A gente fica, eu não quero ser o melhor não, cara, não quero ser o melhor não, só quero que sempre seja lembrado de Jean. Isso pra mim já tá de bom tamanho. Ô Jean, é porque torcedor, cara, é assim, velho, é que nem cachorro quando tá preso na casa. Ele late. Quando abre um portão, aí ele fica mansinho, entendeu? Então o torcedor é assim, vamos xingar o Jean porque o Jean jogou na Ponte. Vamos xingar. Mas se o mesmo cara que te xinga te vê no aeroporto, ele fala, pô, Jean, você aqui, cara, pô, jogou muito do Guarani, velho. Mas isso é fato porque eu nunca olhei o torcedor, nem eu aqui, ele mais em cima, nem ao contrário, eu sempre olhei assim. Eu sempre conversei nos olhos. Porque o respeito tem que existir, tanto da minha parte quanto da parte do torcedor. Então isso fez com que eu acho, né, que as pessoas ainda têm esse tipo de consideração comigo. Eu nunca tive problema com ninguém, sempre olhei nos olhos, acho que isso, sempre fui aberto para conversar, fui capitão do Guarani, fui capitão lá do outro time também, fui capitão do Bahia, do Vitória. Então isso aí fez com que esse respeito por todos e admiração de todos crescesse muito. Então eu sou muito feliz. Cada clube que eu passei, eu tive uma experiência. E pode ter certeza que no Guarani foi uma experiência muito boa. Oh, muito bacana. Jean, eu não vou tomar muito seu tempo, porque você está aí de boa, com a família, né? Daqui a pouco tem Você me pediu, eu falei, cara, eu vou estar viajando, mas liga aí, vamos ver. Opa, vamos ver. Mas eu tenho algumas perguntas aqui para você. Cara, manda ver. Você lembra lá do jogo do craque? Lá de Goiás, que você foi lá para a área para poder cabecear lá, fazer gol lá para classificar na Copa do Brasil. Eu ainda acertei a bola e na volta. Foi Craques ou foi Vila Nova, cara? Não lembro. Eu acho que foi craque, velho. Depois o Neto entrou no campo dando carrinhos, caramba, não foi? Teve um jogo que o Neto entrou que era contra o Vila Nova, que o Guarani ganhou do Vila Nova. 3-1. Eu ia várias vezes para a área, a galera começava a gritar, eu nem olhava para o banco, eu me picava para a área. Falei, vou para a área, vai que. Não pedia nem autorização, né? Não. A autorização era minha mesmo. Ó, fui! Fui, ó. Vou ajudar o time do ataque. Segura a onda aí atrás que eu tô indo. Mas pode perguntar então, aí. O jogo do craque. Então o teu filho também te inspirou aí, ao contrário, né? O seu filho se inspirou em você em poder fazer gols também. É isso? A diferença dele é que tem uma habilidade muito monstra nos pés, né? Coisa que eu não tinha. A bola caía em mim e eu dava chutão pra frente, que eu não tenho. O futebol não era como hoje, que sai jogando ali na pequena área. Eu acho isso um absurdo, modéstia à parte. Mas o futebol moderno é assim. Quem sou eu para falar que não vai ser, né? Não, o futebol mudou muito, né? Agora o goleiro, ele é praticamente um zagueiro ali, né? Faz parte do jogo, é um líbero, né? É um líbero, isso, é uma exatamente. Responsabilidade grande. Mas manda aí. Ô Jean, mas assim, quais foram os jogos marcantes aí que você lembra do Guarani? Aquele que ficou assim, putz, cara, esse nunca vou esquecer. São vários jogos no Guarani que realmente eu chegava em casa e depois eu falava assim, caraca, esse jogo aí eu fui demais. Eu realmente estava muito inspirado. Mas assim, o primeiro jogo que a gente fez contra a Macaca lá em cima, que
quando a gente voltou pro brinco, a galera em cima do 11, aquilo ali pra mim, eu falei, que isso, cara? Parecia a final de Copa do Mundo, parecia que a gente ia ganhar a Libertadores, os caras pulando e vibrando. Eu falei, cara, que loucura é essa aqui? Eu acho que foi um dos jogos assim que me marcou mais. Aí depois vários jogos que a gente fez maravilhosos. Foi um ano que realmente foram anos, né, que realmente eu tive um prazer muito grande de jogar pelo Guarani. É claro que algumas descidas eu não podia fazer nada, porque sozinho realmente assim, a gente teve um elenco que não deu muito certo, né, as coisas não deram muito certo. Mas eu, particularmente, eu apareci muito. Eu ganhei um carro na cidade de Campinas por ser eleito o jogador do ano. Então, eu, particularmente, foi muito bom. Foi particular, foi maravilhoso. E conhecer as pessoas de Campinas, morar em Campinas. Eu sou paulista do Guarujá, mas viver em Campinas é demais. É show de bola. Eu tô de lente e não consegui... eu não tô conseguindo ler muito, não, mas eu ainda dou... Quando eu tô de lente, eu não consigo ler de perto. Tá ficando velho, é fogo, né? Mas tinha aí, seleção, caramba, eu lembro disso aí, eu lembro. Pera aí, são muitas mensagens aqui. Deixa eu pedir pro Thiago Matias 04 aqui, ó. Tá pedindo para contar uma história, só que já sumiu aqui a mensagem. Se puder mandar de novo, a gente lê aqui já. E, ô Jean, esse jogo aí que você tava falando aí contra o nosso rival foi o Derby de 2003, que a gente ganhou de 3-1, né? Foi. Que não, aquele time de 2003, Jean, puta, era um puta Maravilha, time, né? cara. Eu acho que assim, dos últimos 20 anos, cara, aquele time lá é um dos melhores, cara. Cada nome que tinha no ano de 2003. Infelizmente não deu liga, né? A gente não conseguiu colocar as peças no seu devido lugar, aí não andou. Mas o que você acha que aconteceu aí? Que não... Tinha Assim, muita cara, estrela junto? Não digo estrela. As estrelas podem andarem junto, né? Mas se o céu tiver limpo, se o céu tiver claro, se as pessoas ajudarem, a gente tem muita dificuldade financeira. Isso atrapalha qualquer clube, isso atrapalha qualquer família. E realmente não deu para segurar um elenco que muitos meses atrasado, muita coisa atrasando. E realmente a gente sentava para conversar e as coisas não chegavam. E acho que foi isso que resultou da engrenagem não rodar certinho, né? Porque o Guarani tinha tudo pra avançar bem, aí tinha vencido o Derby 3-1, aí depois pegou a Portuguesa Santista e já foi eliminado, e a Portuguesa Santista jogou bem aquele campeonato também, né? Então, empatou 0-0 lá em Santos lá e já matou. Mas aí, esse Derby aí de 3-1, infelizmente eu não estive lá, eu tava acompanhando na TV, putz, cara, foi um dos melhores derbys da vida aí. Qual que é a sensação de ganhar um derby? Ô, Jean, Assim, pelo Guarani. Tem tipo de coisa que a gente não consegue expressar em palavras, né? São realmente sentimentos, né? Então você não consegue, mas o calor dessa torcida, cara, o Guarani é grande demais, essa torcida é apaixonante. E eu senti que foi, caraca, eu tô realmente num clube que a gente vai fazer história aqui. Eu quero que a gente vá muito longe, que consiga repetir o feito de 78, de Campeonato Paulista. Esse era o meu objetivo. Mas realmente aquele derby, os caras pulando no ônibus, em cima do ônibus, eu falei, rapaz, o que é isso aí, rapaz? E já aquele amor com a gente, descendo do ônibus, os caras abraçando e tudo, eu falei, rapaz. E aí você vai na rua e o cara não deixa você pagar a conta, aí já paga as coisas. Eu falei, rapaz, que maravilha, eu tô na cidade certa. Mas assim, para te passar a emoção não tem como. Eu só senti uma emoção muito grande de poder estar no clube como o Guarani, e eu tenho certeza que a posição que está na segunda divisão não é a posição do Guarani, não. Já passou do tempo, né, Jean? Não, mas também tem muito tempo, acostumou a ficar na segunda divisão. A gente bate na trave, falta uma coisinha e a gente não consegue. Eu torcendo muito aqui, os jogos em casa que perdeu os últimos colocados. Pro Goiás, Confiança. Goiás é o pior, mas Confiança, eu falei, caraca, Jesus, o cachorro latino aqui, eu tô em Trancoso. Perto de Porto Seguro e Arraial da Ajuda. Eu tô aqui na casa de um irmão que também foi goleiro. Olha só,
Que Isso aqui maravilha, hein? Que é um maravilha. paraíso. Paraíso. Ô, Jean. Ô, Jean, e, cara, eu vou dar uma provocadinha, tá? Desculpa Manda aí, porque ver. eu vou aproveitar esse momento aí, ó. Manda E ver. Porque, aquele gol olha, lá que você vários... tomou do Edmilson, hein? Caraca, que golaço, né, cara? Que golaço, cara. Eu estiquei até o fio do cabelo, cara. Não foi. Não deu. Se eu tivesse as 3 metros de altura, eu também não pegava. Ô, Jean, seu braço tá deslocado até hoje, né? Não, no braço deslocado, não, cara. Tá tudo deslocado aqui. Eu estiquei tudo. Eu acho que ele é culpado do meu joelho estar assim também, viu? Também é. Você deu um impulso Mas, ali que... mas um belo gol, cara. Um belo gol. Porque, assim, o lance, a gente tem que esperar tudo. O goleiro tem que esperar tudo. Mas aquele lance, ele pegar a bola onde ele pegou, você tá maluco, rapaz. Show de bola, show de bola. Golaço, maravilha. Não, em primeiro minuto de jogo, não tava nem esperando, né? A forma como ele pulou. A gente tem que esperar tudo, mas um gol de bicicleta é fogo, né? Não, é fogo demais. Ô, Jean, Não, show. cara, deixa eu agradecer aí você. Muito obrigado aí pela sua participação. Tô completando aí 5 anos de página hoje e você Parabéns. me tornou esse momento aqui mais que especial. E Eu- deixar um recado aí pra torcida do Guarani que tem alguns, Aí, tem alguns caras aqui. quer que eu fale das defesas? As defesas são inúmeras defesas. É, A gente pegou muita bola. Assim, eu sempre falei que eu sempre acreditava no impossível, né? Então, às vezes, a gente é. fazia defesa do impossível e dava certo. Mas, assim, cara, eu que te agradeço pelo carinho, pelo convite. Parabéns, que se torne 5, 10, 15. E você que tenha esse carinho eterno pelo Guarani, porque esse clube é muito grande. Às vezes, as pessoas não entendem que o clube é uma coisa e quem comanda o clube é outra coisa. O Sim, respeito, a admiração, o clube, ele vai ser perpétuo, ele nunca vai morrer. Só se falir ou acontecer uma coisa ruim. Os diretores passam, por isso que as coisas são sim. prejudicadas. Então, é muito prejudicado o clube, os jogadores, e às vezes as pessoas não entendem. Mas o Guarani em si é muito grande. Enquanto eu tiver vida, eu vou estar torcendo para que volte para a primeira divisão, claro. É um clube muito bom de se jogar, tem uma estrutura muito boa, o estádio maravilhoso, o gramado eu estava olhando, falei, caraca, eu jogava num estádio muito ruim. Eu tinha que conhecer todos os buracos do campo para não tomar gol. Mas, assim, mais uma vez, parabéns. Obrigado mais uma vez pelo convite. Que Deus te abençoe aí. E vamos curtir aqui os Amém. dias. As férias não são minhas, as férias da esposa, né? Tá tudo certo. Com certeza, né? Ah, pô, fala lá pro seu filho lá, se ele quiser jogar no Guarani, as coisas aqui estão melhores, viu? Pode Eu chamar sei ele disso. lá que a gente acho que tem um espacinho pra ele, hein? Eu sei disso. A cabeça daquele rapaz lá ainda tá um pouquinho pequena. Ele vai crescer É. mais um Ah, pouquinho, vai voltar pro Brasil e aí as coisas vão andar. Mas, assim, é muito bom goleiro. Muito bom goleiro. Ainda tem o irmão, que também pega no gol, que tá no Luverdense, também é muito bom. é? Ô, bacana. Vamos acompanhar ele lá também. Esse raio cai 2 vezes no mesmo lugar, imagina. Ainda bem que agora eu tenho 2 meninas, aí não vai ser goleira feminina, não. Não, chega. Olha, eu acho, não sei, hein? Quem sabe, né? Não, não, tomara que puxe a mãe, vai ser aeromoça, aí vai ficar bonito. Ah, é? Vamos viajar Mas, cara, bastante, né? muito obrigado pelo convite, Deus lhe abençoe aí, tudo de bom, e eu vou estar sempre curtindo sua Amém. página. Obrigado àqueles que sempre me deram moral, que sempre me deram aonde me encontram, tem um carinho gigante, e assim, sempre lembrado, bom ou ruim, mas estão lembrando de mim. Com Grande abraço, certeza. meu Não, querido. mas você foi bom. A torcida tem um pouquinho sabe, aquela mágoa lá, mas ela sabe reconhecer que você foi um dos grandes goleiros aí que passou pelo clube aí nos últimos Eu, anos. eu fico feliz. Um abraço grande, que Deus te abençoe aí, cara. Todo sucesso do Valeu, mundo. Jean. É nóis, tamo junto. Deus te abençoe. Amém. Um Valeu. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaziada. Jean, goleiro do Bugrão. Grandes goleiros aí passaram nos últimos anos pelo Guarani, Jean. A gente tem que reconhecer que foi um deles, hein? O Bruno Ramalho aqui, ó.
Parabéns, Jean. Desculpa aí, galera. Ó, não consegui ler todas as mensagens aqui. Eu tô com